Rodrigo começou a gravar para nós. Agora foi. Que bom. Não, o Rodrigo, ele é o assessor que ajuda em tudo, viu, Rodolfo? No que precisar, o Rodrigo está sempre à disposição, graças a Deus. Eu socorro. Mas, Rodolfo, desde já eu agradeço, tá? A sua disponibilidade de estar aqui, compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Agradeço aos professores, aos alunos que estão participando, a professora Kátia, que gentilmente convidou os professores e alunos do Souza Naves, aos professores do Castaldi, aos alunos do Castaldi, sejam todos bem-vindos. Tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito especial, com bastante conhecimento, né? É uma área que gera curiosidade de todo mundo, né? Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. E desde já, Rodolfo, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente essa noite, tá? A palavra é sua. Cleide, muito obrigado. Quero agradecer, né, a sua permissão, o seu convite. Agradecer ao Rodrigo, né, pelo convite também. Nós que conversamos bastante aí pelo WhatsApp, até encaixar todas as coisas, né. Agradecer também a liberdade de poder escolher o tema, né, porque dentro de todas as coisas que eu trabalho dentro da minha instituição, nós fazemos muitas coisas de alto nível lá, de ponta, e nós precisaríamos de muitas palestras para falar de tudo, né? Mas, quando ele me deu essa liberdade, eu escolhi um tema que pudesse ser muito atual e que pudesse também agradar a maioria das pessoas que estivessem aqui nos assistindo. Quando ele falou o perfil de todos, né, eu busquei não se aprofundar tanto em computação, mas não deixar de falar e também dizer um pouco de como cada um pode usar isso no seu dia a dia. E também como que essa tecnologia, que é a inteligência artificial, tem modificado o nosso jeito de viver através das redes sociais, né? Então, muito obrigado, Cleide, muito obrigado, Rodrigo. Quero agradecer a todos os que estão presentes, os professores, os alunos, aqueles que são meus alunos também, aqueles que vieram das redes sociais que nós divulgamos. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram em estar aqui. Prometo ser breve, ser bem direto, e depois, né, nós vamos aí dedicar um tempo para responder as perguntas. Vocês podem já ir colocando as perguntas aqui no nosso chat, depois eu vou listando aqui e respondendo. Algumas que eu já consegui olhar, eu já vou respondendo durante a palestra, então fiquem à vontade por ir digitando, ir perguntando, questionando, né? Isso eu já vou fazendo de forma bem automática. Mas se não conseguir, a gente no final responde todas, tá? E também informações que estejam associadas, claro que a gente vai responder também, tá? Bom, vou falar bem rapidamente quem que eu sou. As pessoas me conhecem como o professor Rodolfo Barrivieira, né? Eu sou professor concursado do Instituto Federal do Paraná. Lá nós temos desde o ensino técnico até o médio, o superior, mestrado, doutorado, temos de tudo lá, né? Aqui em Londrina, temos os técnicos, o ensino médio e o ensino superior. Nosso ensino médio lá é direcionado para programadores de computadores, e nosso ensino superior é para analista e desenvolvedor de sistemas, né? Estou lá no Instituto há 10 anos, entre sala de aula, orientação de aluno, TCC, eu também trabalho com um projeto de pesquisa. Uma das minhas áreas de pesquisa é inteligência artificial, e a outra é a área de criptomoedas. Não se fala muito aqui no Brasil, né? Mas é um outro tema bem interessante também, as criptomoedas. Então, hoje nós vamos falar das criptomoedas, da inteligência artificial aplicada ao Facebook. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, da minha apresentação. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Vocês estão conseguindo ver aí? Gostaria de um feedback aí de vocês. Sim. Está conseguindo ver bem direitinho? Sim. Dá pra ver. Ok, muito obrigado, gente. Então, vamos lá, né? A inteligência artificial aplicada ao Facebook, e depois, no finalzinho, nós vamos juntos concluir sobre os aspectos positivos e os negativos disso. Então, lá no início, se discutia, antes da inteligência artificial, se discutia o termo inteligência. Por isso eu coloquei em destaque aqui, né? O que é inteligência? Como que eu coloco inteligência dentro dos computadores? Então, essa foi a primeira discussão. E quem trouxe a discussão para nós foi o Alan Turing. O Alan Turing, ele marcou a nossa época porque ele é considerado o pai da computação. Então, através dele, nós temos diversas teorias computacionais, tudo com embasamento muito forte na matemática. E o que ele se perguntava era, como que eu posso fazer as máquinas pensarem? Como que eu posso dar às máquinas um pouco de inteligência? Então, as pesquisas que ele desenvolveu, as teorias que ele desenvolveu na computação, foram todas para, de alguma forma, responder essa pergunta. Como que eu faço as máquinas pensarem? E depois, em 55, né, Marvin trouxe uma resposta. Olha, nós podemos fazer as máquinas pensarem, oferecer um pouco de inteligência a elas, ou muita inteligência, mas se elas forem treinadas. Então, a pergunta era, como eu coloco inteligência nos computadores, como eu as treino? Como eu faço o aprendizado? Aquele aprendizado humano que nós estamos acostumados em aprender. Um replica para o outro, e o outro treina, e ele aprende. Então, a gente vai à sala de aula, ensina um conteúdo, esses alunos vão absorver esse conteúdo, vão treinar, e aí vão reter esse conteúdo. Como que eu posso fazer com que as máquinas tenham esse comportamento? Então, desde 1950, existe um esforço muito grande dos cientistas, daqueles que são pesquisadores na área da computação, um grande esforço para que a gente possa colocar a inteligência nas máquinas. A partir disso, Frank, em 1957, ele conseguiu aprimorar essas pesquisas e disse o seguinte, olha, nós conseguimos colocar a inteligência nos computadores, nas máquinas, através de um treinamento, se eles forem feitos através de neurônios. O que significa isso? Significa que Frank, observando o nosso cérebro, como ele trabalha, ele pensou o seguinte, será que eu consigo pegar o comportamento de um neurônio, a estrutura de um neurônio, e replicá-lo dentro de um computador? Então, a partir dessa discussão, desta melhoria nas pesquisas, eles conseguiram elaborar algoritmos de computadores. Eu vou mostrar depois para vocês alguns algoritmos, alguns exemplos. E esses algoritmos, então, começaram a reproduzir esse comportamento de neurônios. Então, o que acontece? Nós tínhamos, então, uma estrutura que nós chamamos de ciência da computação. Então, hoje, quando um aluno sai do ensino médio, ele fala assim, o que eu vou fazer? Eu gosto de computação. Ele pode escolher a ciência da computação, a engenharia da computação, por exemplo, são os cursos maiores que nós temos hoje dentro da área da computação. A ciência da computação, 5 anos, a engenharia da computação, 5 anos, e hoje nós temos a análise e desenvolvimento de sistemas, que são 3 anos. Não se estuda alguns tópicos muito avançados da computação. O foco mais é para o desenvolvimento de software. Mas em qual lugar nós vamos conseguir, então, encaixar
a inteligência artificial. Nós vamos conseguir encaixar a inteligência artificial dentro da área da ciência da computação. Uma das áreas da ciência da computação é a inteligência artificial. É aquela que busca, através de muitas pesquisas, implementar a inteligência nos computadores através do comportamento dos neurônios. Exatamente como nós temos no ser humano, mais adaptado para a computação, né? Dentro, então, da área de inteligência artificial, nós temos duas sub-áreas. Uma que nós vamos chamar de aprendizagem de máquina. Essa aprendizagem de máquina, ou machine learning, é o momento onde nós temos diversos algoritmos. Os algoritmos nós podemos chamar também de software. A diferença é a seguinte: o software é um conjunto de vários algoritmos, né? Então, só para vocês entenderem, quando eu falo de algoritmo, é uma parte de um software. Então, o programa que eu administro toda a parte acadêmica de uma escola, esse programa, esse software, possui diversos ou centenas de algoritmos, que são pequenos trechos de código. Então, o machine learning, ele vai buscar a inteligência através do aprendizado. Então, eu ensino este computador a aprender. Então, através de um aprendizado repetitivo, eu consigo, então, oferecer um pouco de informação para este computador e ele passa a tomar decisões a partir daquilo que ele aprendeu. Bom, se eu quero um pouco mais de aprimoramento, se eu estou disposto a buscar na matemática uma complexidade maior para oferecer ainda mais aprendizado para este computador, então eu venho para outra sub-área, aprendizagem profunda, ou deep learning. Aqui, os cientistas da computação, ou os engenheiros da computação, ou até mesmo os pesquisadores que são de todas essas áreas, né, de computação, que estão dedicados no machine learning, eles têm um viés, né? Eles buscam o aprendizado das máquinas. Já aquele outro pesquisador que está dedicado na área de deep learning, ele vai buscar com maior profundidade modelos matemáticos que, quando implementados na computação, eles possam traduzir uma forma de aprendizagem. Então, vejam como que é complexo, né? Eu, como pesquisador, vou fazer uma leitura de todos os artigos científicos que estão no mundo, da área de Deep Learning, e todos eles têm como base um cálculo matemático muito complexo. E através desse cálculo matemático, nós vamos então criar um algoritmo, e esse algoritmo vai rodar em nossos computadores. E eu vou oferecer informação para essa máquina, e essa máquina vai começar a aprender aquilo que eu quero que ela aprenda. Bom, dentro da área de Deep Learning, nós temos ali o jeito de fazer isso. Então, quando vocês escutarem o termo rede neural artificial, olha, aquele pesquisador, aquele professor, ele trabalha muito com redes neurais. Olha, os professores da área da engenharia elétrica, eles gostam de trabalhar muito com redes neurais. Então, quando o professor diz que trabalha com redes neurais, ele trabalha na forma de construir um algoritmo para que uma máquina possa aprender qualquer tipo de informação que ele está disposto a fazer. Então, eu posso aqui, se eu tenho um negócio que é de vendas, eu posso, então, aplicar um algoritmo de inteligência artificial para aprender o comportamento dos meus clientes que compram na minha loja.
E a partir disso eu posso montar campanhas de marketing, por exemplo. Essa é uma sugestão. Se eu tenho um restaurante, eu posso, a partir do consumo dos alimentos, ensinar para uma rede neural qual é a frequência desse consumo e ele pode me ajudar no estoque, por exemplo. Então, existem centenas de aplicações que nós podemos fazer com a inteligência artificial. Então, as redes neurais possuem essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Nós temos aqui, ali uma palavrinha chamada inputs, é onde eu coloco a informação na rede neural que eu quero que ela aprenda. E essas primeiras 3 bolas aqui, esses primeiros 3 círculos, são os primeiros estágios, onde ela vai receber uma informação maior, e depois, no segundo estágio, que eu tenho 4 círculos, ela vai, então, segmentar essa primeira informação, então ela começa a aprender partes daquilo, para que, no final, ela possa me dar uma resposta. Então, vamos supor que eu quero usar minha rede neural para identificar todas as fotos de cachorros. Então, eu começo a colocar aqui na entrada, nos inputs, milhares de fotos de cachorro. Vamos supor. Então, nesses 3 primeiros círculos, o que esse algoritmo vai fazer? Ele vai pegar essa foto de cachorro e vai separar a orelha, vai separar o focinho, vai separar os olhos, e ele depois vai começar a ramificar. Então, a partir do entendimento deste algoritmo, quando ele começar a aprender sobre o formato do olho, o formato de orelha dos cachorros, ele vai começar a dizer no final o seguinte, se ele é um cachorro ou não. Então, existe uma área das redes neurais onde ela precisa de um apoio humano no começo. O que é um apoio humano? A rede neural vai receber uma foto e no final ela vai dizer sim ou não. Mas ela não tem ideia daquilo. Então, todas as vezes que ela disser sim ou não, um ser humano vai naquele algoritmo e vai dizer para a rede neural, olha, isso aqui que você disse sim é um cachorro. Olha, agora dessa vez você disse não, mas também era um cachorro. Então, cada vez que esse ser humano vai corrigindo a saída dessa rede neural, o algoritmo de inteligência artificial, ele vai aprendendo com os erros e acertos. Então, depois que eu conseguir oferecer, né, para a minha rede neural 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões de fotos, somente de cachorros, ela agora consegue entender quem é um cachorro e ela passa a acertar 80%, 90%. Então, assim, depois de um bom treinamento de uma rede neural, ela vai conseguir 80% das vezes acertar qualquer imagem, qualquer foto. Mas você já imaginou se eu tivesse que ter um ser humano todo momento ali ensinando a minha inteligência artificial, a minha rede neural? Então, existe uma outra área de redes neurais que trabalha com algoritmos mais complexos, que buscam aprender sem a interação do ser humano. Então, nós temos essas 2 áreas, né? Então, essa outra parte de aprendizagem, como que a inteligência artificial vai funcionar? Através de prévios ensinamentos, ela vai começar a aprender e vai comparar a sua resposta final, sua resposta lá na saída. Então, nós temos 2 divisões mais especiais aqui no Deep Learning, que são as redes neurais que precisam de um apoio humano, que nós vamos chamar de redes neurais convolucionais, e as redes neurais recorrentes que não precisam, frequentemente, de um apoio humano o tempo todo, né? Então, só para resumir, esta parte que é a base de toda a nossa conversa hoje,
dentro do curso de Engenharia da Computação e Ciência da Computação, nós temos uma disciplina que é a inteligência artificial. Essa inteligência artificial possui uma subdivisão chamada aprendizagem de máquina, ou machine learning, que possui uma subdivisão chamada aprendizagem profunda, ou deep learning. Tudo isso está sob a ótica dos neurônios, né, que são aplicados nas redes neurais convolucionais e redes neurais recorrentes. Muito bem. Bom, aqui nós temos uma outra ideia, né? Olha ali como foi feito essa transição. Então, primeiro, nós pegamos ali o desenho de um neurônio, que tem seus dendritos, o seu núcleo celular, né? O seu axioma, os axiomas terminais, e aí foi feita uma tradução para para o meio computacional. E qual que é a tradução para o meio computacional? O núcleo seria o nosso círculo, e nós teríamos várias entradas, que nós vamos chamar de dendritos. Então, quando eu olho aqui no slide à direita, os inputs que está escrito ali naqueles 3 primeiros círculos, eles representam toda a entrada de informação que os dendritos iriam receber. E aí, em cada neurônio, eu tenho um pré-processamento daquela informação, é um algoritmo ali funcionando, e ele faz um pré-processamento e distribui aquela informação para outros neurônios. Aqui, hoje, eu trouxe a topologia que nós chamamos, né? Esse desenho da rede neural artificial, nós chamamos de topologia. Existem pelo menos 9 topologias diferentes. Então, existe uma topologia que é mais aplicada a determinado tipo de negócio. Existe uma topologia que é mais aplicada a outro tipo de negócio. Então, dependendo da proposta, nós vamos analisar e vamos escolher, olha, essa topologia aqui se encaixa melhor nesse tipo de negócio do que aquela outra topologia. Então, este slide aqui é uma visão geral para vocês só entenderem que a rede neural artificial, ela possui uma topologia que possui os núcleos, que são esses círculos, que representam os núcleos dos neurônios. E cada informação que entra vindo do lado esquerdo é a representação dos dendritos, que recebe essa informação. E no final, que é o output, eu tenho uma resposta bem direta da inteligência artificial. Sim ou não. Então, ela vai aprendendo qualquer informação. Bom, aí tem um detalhe importante aqui agora. O meu computador normal consegue executar um algoritmo de inteligência artificial? No começo, né, nas décadas passadas, nós tínhamos os computadores comuns, que é o que vocês estão usando agora. Então, todos vocês, provavelmente, ou estão no computador no escritório, no trabalho, ou estão assistindo essa palestra aqui pelo celular. Dentro do celular e dentro do computador, nós temos quem fazendo os cálculos matemáticos? A CPU, que é esse primeiro desenho aqui à esquerda do slide, que é esse verdinho ali, CPU. Então, a CPU, ela é muito limitada. Ela consegue resolver todos os problemas matemáticos de um celular, de um smartphone, de um tablet, de um computador. Mas quando eu pego um algoritmo atual, né, hoje, de inteligência artificial, será muito sofrido. Então, o que acontece? A minha máquina demoraria dias até conseguir executar esse algoritmo e treinar esse algoritmo para que ele possa produzir alguma resposta para nós. Então, qual foi a evolução da indústria?
a indústria olhou para isso e disse o seguinte: bom, os algoritmos de inteligência artificial estão ficando muito sofisticados, exigem muitos cálculos matemáticos. Então, vamos criar uma evolução da CPU. Então, eles criaram placas de vídeo, né? Sabe aquela placa que seu filho seria... Eu não sei qual de vocês aí tem um filho que gosta de jogar no computador, mas os jogos que ele gosta são jogos caros ou jogos que exigem de um computador muito aprimorado. Ele vai dizer assim: pai, mãe, eu preciso comprar uma placa de vídeo para jogar no computador. Essa placa de vídeo que o seu filho quer comprar, ou que os apaixonados por jogos usam nos computadores comuns, nós chamamos de GPU, né? Já uma evolução da GPU é a FPGA, que existe uma outra tecnologia dentro dela. Neste caso, nenhum de nós vai aceitar comprar um FPGA, porque vai ultrapassar o valor de 10, 15, 20 mil reais. Então, você não vai comprar uma placa dessa para colocar no seu computador para jogar um jogo, né? Você vai comprar uma GPU, R$ 1.000, 800, até 5 mil, talvez, se você estiver muito interessado em um jogo no seu computador com alto desempenho. Mas as placas com FPGA são placas que as empresas irão comprar da indústria. Então, eu adquiro aí centenas de computadores FPGA com essas placas FPGA, e lá eu rodo, então, os algoritmos de inteligência artificial. Nos últimos anos, né, nos últimos 5 anos, nós temos visto muitas pesquisas e já a criação, o desenvolvimento de placas chamadas NPU. As placas NPUs são placas que possuem uma infinidade de processamento. E, obviamente, são muito, muito, muito caras. E são essas placas que Facebook, Google, Amazon, Microsoft estão comprando, adquirindo para rodar, para executar os algoritmos de inteligência artificial. Bom, qual que é a ideia disso? Eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem e observassem o que é um Facebook, o que é uma Google, o que é uma Microsoft. Na verdade, eles são galpões, então você imagina aí galpões de 50 mil metros quadrados e que possuem 20 mil computadores, 100 mil computadores. Observe aí cada linha dessa laranja que tem no lado esquerdo da imagem, é um conjunto de 50 a 100 computadores, só naquela linha ali do lado. Então, quando eu penso que o Facebook, Google, Instagram, Microsoft, Twitter estão rodando seus algoritmos de inteligência artificial, essa é a imagem que vem à minha mente. E aí lá no fundo você vê uma pessoa com um notebook. O que ele está fazendo ali? Ele está monitorando o comportamento dessas máquinas, que exigem um ar-condicionado muito forte, uma energia elétrica que não pode cair, então precisa de subestações para isso, muito poderosas também. Então, olha só, algumas das grandes marcas que já utilizam destes galpões com milhares de computadores. Google, Microsoft, Amazon, Huawei, né? E hoje o nosso foco é o Facebook. Então, agora, eu gostaria de fazer 2 perguntas aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui na nossa tela. E eu quero fazer aqui 2 perguntinhas aí para vocês. A primeira pergunta é a seguinte: como vocês acham que o Facebook consegue ganhar dinheiro com as contas, se elas são gratuitas? Vamos lá, pessoal. Vamos interagir um pouquinho comigo aqui.
o professor que está acostumado com as pessoas na sala de aula precisa de um pouco de interação aqui no chat para animar um pouquinho. Eu queria perguntar o seguinte para vocês. Se o Facebook nos oferece contas gratuitas, como que ele ganha dinheiro? Então, olha lá, através dos nossos dados pessoais, ótima pergunta, Karina. THP, anúncio, ganha também. Anúncio de patrocinadores, com os inputs que nós mesmos fornecemos. Márcia, ó, você conseguiu entender muito bem o que eu estava explicando. Anúncios e dados. Agora eu quero fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Ó. O que nós somos para o Facebook? O que você acha que você é para o Facebook? Quem você acha que você é para o Facebook? Ana Beatriz, olha lá. O pessoal já pegou a ideia aqui, ó. A Ana, inputs. Gustavo, mercadoria. Karina, produto. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos animar esse chat aqui. Thaís, dados, um número. Você sabe que eu gostaria muito de falar para vocês que o Facebook adora nosso rosto, adora nossas histórias, nossos stories, mas nós não passamos de um produto para o Facebook. Simplesmente um produto para o Facebook. E aí vem uma grande mudança, né? Por quê? Porque o Facebook, ele nos oferece muitas coisas. Muitas coisas. E nós sabemos, tem muitas coisas boas. Mas nada é muito gratuito, nós sabemos, né? Por um lado, ele nos oferece a possibilidade de estar em comunidades, encontrar pessoas que há muito tempo a gente não consegue, não via, parentes muito distantes que a gente consegue criar ali um grupo da família, é muito gostoso. Mas o Facebook, o que ele faz? Ele nos dá um lugar para compartilhar tudo de nós e 24 horas por dia ele monitora todo o nosso comportamento. Ok, deixa eu voltar aqui para a apresentação e compartilhar aqui minha tela de novo, para a gente avançar aí nesse entendimento. Então, nós já sabemos que o Facebook nos oferece uma conta gratuita e, a partir dessa conta, ele obtém todas as informações sobre o nosso comportamento. E, a partir disso, ele começa a vender as nossas informações, aquilo que somos, o nosso comportamento para as empresas que estão dispostas a pagar por isso, né? Então, agora, eu gostaria de desafiar vocês aí. Eu gostaria que, se você tiver com o seu celular, ou se você tiver com o seu notebook, você abre o Google e pesquise qualquer coisa. Vamos treinar a inteligência artificial ao vivo aqui. Olha lá, hein, Rodrigo? Vou treinar a inteligência artificial ao vivo aqui com todo mundo agora. Entra no Google, pesquisa um produto aí. Qualquer um que você quiser. Uma bolsa, uma bicicleta, um carro, uma mochila, um quadro. Digita bem certinho esse nome lá no Google, pressiona o Enter, clique em alguns sites, vai clicando aí, vou dar um tempinho para vocês, aí, uns 2 minutos. Entra nos sites, abre aí anúncio pago, que você viu ali no comecinho do Google, vai clicando. Se você estiver no celular, pode fazer isso também com o Google. Se você quiser fazer outro teste, também dá. Abre lá no Instagram, como o Instagram é do Facebook, você pode abrir o Instagram e clicar em algumas propagandas lá do Instagram. A Márcia disse que o Google já pegou aqui o que eu estou falando. Então, pesquisa aí, Márcia, uma BMW 250 para nós. Ou uma GeForce 1050, que é uma placa de vídeo que a gente usa
para executar os algoritmos de inteligência artificial. Bom, enquanto você vai fazendo isso aí, olha lá, o Alberto já está dizendo aqui para nós, olha, ele usa o sistema em japonês e já está recebendo informações em japonês, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou continuar a explicação aqui para vocês, vocês vão perceber o seguinte, que à medida que vocês agora entrarem lá na conta do Facebook, entra lá na conta do Facebook, depois que você navegou, e vai navegando nos stories e nos posts. Você vai começar a reparar que no meio dos stories e dos posts, do nada vai aparecer uma propaganda do mesmo produto que você acabou de pesquisar. O que a gente acabou de fazer? Lembra lá das redes neurais? Que elas trabalham através do comportamento que você vai ensinando? Então, nós acabamos de ensinar a inteligência artificial. Olha, o que eu disse para ela? O que você acabou de falar para ela? Inteligência artificial, aprende aqui comigo, olha, eu estou pesquisando o produto A, X, B. Então agora, como eu estou interessado nesse produto, todas as redes sociais que eu entrar, eu quero que você mostre esse produto. Então você acabou de trabalhar de graça para o Facebook, só que você não ganhou dinheiro. Infelizmente, essa é a má notícia que eu tenho para você. Mas eles ganharam. Então, eu já vou te explicar como que eles ganham, tá? Deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês. Bom, a partir disso, vamos lá aos nossos aspectos positivos e negativos, que são alguns, né? Não são todos. Mas o positivo, que nós gostamos, olha, nos conecta a outras pessoas, né? Conecta as outras pessoas que têm os mesmos objetivos que nós. Ou seja, eu começo a participar de comunidades que discutem o mesmo assunto, daquele assunto que eu gosto, né? Então, eu começo a seguir as pessoas que eu gosto, eu começo a seguir as pessoas que falam dos assuntos que eu gosto, eu posso divulgar o meu trabalho, e se eu pagar para o Facebook, ele também vai divulgar isso para as pessoas. É claro, ele vai permitir você divulgar o seu trabalho até determinado ponto. Daquele ponto em diante, ele precisa que você invista dinheiro nele. E aí, ele continua divulgando o seu trabalho a partir, né, do quanto você investir de dinheiro no Facebook. E, obviamente, uma vez que você faz um depósito de um dinheiro seu lá para o Facebook, ele vai começar a treinar a inteligência artificial dele para o seu produto. Isso é automático. Então, ele diz assim para a inteligência artificial, para o algoritmo, olha, essa pessoa aqui nos pagou um valor X, eu quero que você agora comece a encontrar as pessoas para este anúncio. Agora, por um lado negativo, nós somos um produto para o Facebook. E, por um outro lado, o Facebook vai usar a inteligência artificial para quê? Ele vai usar a inteligência artificial para nos manter conectados. Isso aqui é um grande problema. Por quê? Porque ele passa a fazer você um vício. Então, ele quer que você se vicie no Facebook. Ele quer que você se vicie no Instagram. Hoje nós temos aplicativos no celular para te mostrar quanto tempo você fica conectado. Por quê? Para evitar justamente o vício. Talvez, né, para você que nasceu depois, lá na década de 80, você seja um pouco imune a este vício. Mas para as pessoas que nasceram depois dos anos 90, 95, já é mais difícil segurar este tipo de vício, né? Então, o que é importante você entender, especialmente se você tem filhos, né? O Facebook e o Instagram vai fazer de tudo com a inteligência artificial para manter você conectado. Então, quais são as armadilhas que ele
consegue criar? Primeiro, sabe aquele pop-up que aparece no celular quando ele está bloqueado? Ó, fulano curtiu. Olha, aquela pessoa viu seu e-mail. Então, esses pop-ups, a opção do curtir, tudo isso tem um estudo muito aprofundado, né? Hoje eu não vou falar aqui para vocês sobre isso, mas vou dar só um detalhezinho para vocês. O curtir, aqueles desenhos que tem no Facebook lá para você curtir um post, eles estão associados a uma sensação que nós temos. Então, um pesquisador que é especializado em neurolinguística discute com os diretores, com os fundadores do Facebook, do Twitter, do Google. Como que eu posso fazer para disparar um hormônio de felicidade na pessoa? Como que eu posso fazer para que ele tenha a mesma sensação, disparar esse hormônio dentro do corpo dele? Então, eles criaram o curtir, eles criaram o repostar. Tudo isso é baseado em dados que a inteligência artificial vai coletando através do seu comportamento e dados de estudos de neurocientistas. Então, começa a disparar dentro de você as sensações de saciedade, de alegria, de emoção, só com um curtir. Com um filtro que você coloca e aí você posta lá uma foto maravilhosa. Então, esses artifícios que eles utilizam, associados à inteligência artificial, eles aos poucos vão fazendo com que você se prenda cada vez mais dentro da rede. E aí começa a se tornar um vício para você. Então, esse é o lado negro da força, né? Mas nós podemos usar a inteligência artificial também, né, para nos auxiliar, né? Bom, o que eu quero pedir para você agora, antes da gente começar as perguntas? Deixa eu mostrar aqui para vocês por um instante. Eu sempre estou compartilhando palestras, sempre estou compartilhando slides das minhas aulas que eu ministro lá na faculdade, né? Então, caso você queira me acompanhar nas redes sociais, aqui está o meu Instagram, pode entrar lá, você é meu convidado para me seguir, para junto comigo aí aprender mais, né? Aqui está o meu Instagram, Rodolfo Barrivieira, e o meu site. Se você quiser depois fazer o download desses slides que eu usei, se você quiser fazer o download, tudo gratuito, de todas as minhas aulas que eu ministro no Instituto Federal do Paraná, você também pode fazer o download lá, eu deixo livre para os alunos. Então, o conteúdo que eu compartilho com os meus alunos na sala de aula, você pode ir lá no meu site e também pegar esse conteúdo. Se você quiser estudar, quiser compartilhar com alguma pessoa, com alguém que se interessa pela computação, né? Todas as vezes que eu produzo um material novo, todas as vezes que eu faço uma palestra e consigo gravar essa palestra, ela fica depois lá no site disponível. Então, fique à vontade, você é meu convidado, pode ir lá no meu site baixar todo o meu conteúdo, me acompanhe lá no meu Instagram, né? Lá no site também tem o meu canal do YouTube, que tem as palestras também de outras áreas minhas lá. Bom, agora, Rodrigo, Cleide, vou ficar aí à disposição para começar a responder algumas perguntas que eu estou vendo aqui já. Essas reações podem influenciar no alcance em uma postagem? Eric, influenciam, tá? Só que não vai muito longe. Pense sempre no seguinte: quanto mais pessoas reagirem a um post seu, mais alcance esse post tiver, em algum momento o Facebook vai te mandar um post dizendo assim: você não quer impulsionar essa postagem? Muitas pessoas gostaram disso aqui. Aí você vai pensar assim: nossa, muitas pessoas gostaram do meu post. Mas como que você faz para impulsionar? Você precisa pagar R$1, R$2, R$10, R$15, alguma coisa, né? Gabriela, existe atualmente uma
aplicabilidade do Deep Learning ou Machine Learning no mercado de criptomoedas? Gabriel Moreno. Gabriel, nós estamos já discutindo a aplicação da inteligência artificial na área de criptomoedas, tá? A área de criptomoedas ela é muito abrangente. Então, eu posso aplicar a inteligência artificial nas coisas mais simples que já encontramos hoje, né? Por exemplo, nós sabemos que o pagamento das criptomoedas por um serviço, ele não identifica nem o pagador e nem aquele que recebeu, né? Mas, através do comportamento daquelas carteiras de criptomoedas, nós podemos identificar as possíveis fraudes. Então, se eu aplico um algoritmo de inteligência artificial, eu posso descobrir isso dentro do blockchain. Você sabe que o blockchain lá, ele é aberto, né? Então, nós podemos varrer aquelas carteiras e procurar comportamentos lá dentro. Para você, eu vou colocar aqui para vocês um site, aqui no chat. Esse site é direcionado para a inteligência artificial do Facebook. Então, se você abrir, eu vou compartilhar aqui e falar dele uns 5 minutinhos, para vocês entenderem algumas coisas que eu estou falando. Bom, observe nesse site. Opa. Vocês conseguiram abrir o site? Então, aqui no site, ele vai mostrar as pesquisas científicas, ele vai mostrar aqui em cima, vamos focar só aqui em cima. Olha o que a inteligência artificial está fazendo, olha. Ele mapeou uma pessoa e agora começa a sugerir quais a combinação, as combinações de roupas que ficariam melhores para aquela pessoa, olha lá. Por um outro lado, a inteligência artificial agora vai mapeando, através de sensores de calor, todos os movimentos do ser humano. Ou seja, se eu coloco um equipamento na rua, eu consigo mapear as pessoas que estão andando por ali. Né? Aqui, eu posso fazer uma imagem, vídeo, fake. Ou seja, a mulher tinha alguns produtos e eu coloco outros produtos ali na frente dela e você acha que é verdadeiro. Eu posso modificar a imagem. Então, essas são algumas das aplicações que a inteligência artificial nos ajuda. Então, isso, ao longo do tempo, vai ficando uma tarefa mais difícil para nós de distinguir o que as coisas são realmente verdadeiras, mas com um pouco de conhecimento você consegue, aos poucos, ir compreendendo tudo isso. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Rodrigo, Cleide, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu sou bastante leiga nesse tema, tá, Rodolfo? Mas eu achei muito interessante, viu? Eu acredito que os alunos também, né, eles tenham se interessado bastante. Quando você falou de impulsionar o Facebook, nós estamos agora num período de inscrições, né, para os novos cursos, para os cursos para o ano que vem. Então, nós fizemos uma publicação no Face, mas para atingir, né, um número maior de pessoas, nós estamos pedindo para impulsionar. E aí é isso que você falou, né? Você tem que disponibilizar um valor para você conseguir alcançar um número maior, né? Facebook orgânico e o Facebook, né, que aí você paga para impulsionar, né? Uma opção bacana, né? Seria um empenho grande de todos os professores no compartilhamento do seu post. O que aconteceria? A inteligência artificial começaria a calcular a métrica, porque tem muitas pessoas em um lugar só. Então, para que vocês possam fazer esse investimento render um pouco mais, obviamente que não vai render o dobro, né? Porque o Facebook não vai deixar isso acontecer, mas você
vai conseguir uns 10% a mais se todas as pessoas envolvidas nessa ação, os professores, compartilharem o mesmo post. Por quê? A inteligência artificial, ela é um robô, um algoritmo que fica ali rastreando tudo. Então, quando ela entende que um lugar tem muitas pessoas falando a mesma coisa, ela entende que aquilo é importante. Então, ela ajuda a expandir. Então, só com o conhecimento que eu passei aqui para vocês hoje, vocês já conseguem fazer um ajuste aí nas campanhas. Legal. O Jefferson aqui, o que podemos esperar referente a IA em fake news, até onde isso poderá nos atingir de forma prejudicial? Jefferson, a sua pergunta é muito coerente e eu vou utilizar de um exemplo, tá? Eu vou sugerir aqui para vocês um filme do Netflix chamado O Dilema das Redes. É um documentário de inteligência artificial aplicada a todas as redes que nós conhecemos. Lá, mostra um exemplo muito ruim de fake news. Uma pessoa criou uma teoria de que a Terra era plana, contrariando todas as pesquisas científicas, todas as fotos da NASA, tudo. E ela começou a impulsionar essa teoria, começou a investir pesado nessa teoria, e hoje nós temos comunidades que acreditam que a Terra é plana. E se você encontrar uma dessas pessoas, você vai discutir com ela. Eu não acredito que a Terra seja plana, tá? Mas, só para você entender o poder que existe uma fake news associada à inteligência artificial. Existe um problema muito sério, né? Existe um problema muito sério. Ótimo, Snowden também, ótima sugestão, Márcia. Existe um problema muito sério da inteligência artificial. Ela não consegue discernir o que é mentira do que é verdade. Ela aprende a partir do envolvimento. Então, quanto mais pessoas, né, interagirem com aquela informação, mais a inteligência artificial vai entender que é verdadeiro e que ela precisa divulgar aquilo. Né? Pessoal, alguém mais já assistiu esse documentário? Gostaria de falar alguma coisa? Alberto, essa pergunta é complicada, hein, Alberto? O nosso atual presidente foi produto da utilização da IA? Alberto, vou te fazer uma pergunta inversa, tá? Você acredita que alguém na política não utilize da IA? O que você acha, Alberto? Responde aí para nós. Alisson Harrison, aqui, professor, nesse contexto, podemos afirmar que não se pode mais limitar a barreira entre o que é bom ou ruim. É difícil, não dá para limitar. Porque o objetivo da inteligência artificial não é discernimento do que é verdade, mentira, bom ou ruim. Nós queremos os pesquisadores querem aprimorar o aprendizado da máquina. Como que eu faço ela aprender melhor? Só que aí tem as pessoas que vão utilizar para um lado e as pessoas que vão utilizar para o outro. Privacidade hackeada. Muito bom, esse filme é ótimo. Temos somente uma verdadeira ou falsa? Isso. Jefferson, está certo. Verdadeiro ou falso, isso mesmo. Quais são os limites perante nossos direitos? Olha, a lei de proteção de dados, ela surgiu justamente por causa disso. Alguns CTOs, alguns chefes, né, executivos da Google, começaram a discutir sobre isso. E os dados? O que nós estamos fazendo com os dados das pessoas? Ou seja, eu pego tudo, divulgo, compartilho, vendo, elas não ficam sabendo. Então, essa discussão começou lá nos Estados Unidos, lá no Dilema das Redes fala um pouco disso, nesse documentário,
E toda essa discussão culminou na lei de proteção de dados. Então, essa lei vem para nos ajudar. Então, com a lei, os sites agora precisam dizer o que vão fazer com os nossos dados, precisam nos oferecer o direito de dizer sim ou não para eles, né? E se eu disser não, eles não vão poder colocar dentro da IA os meus dados. Ainda tinha... Como ficam nossos dados bancários? Os dados bancários são incluídos na lei, Rosemary, de proteção de dados, né? O Facebook tem apagado postagens antigas, está apagando o passado, e o Google também. E temos ataque hackers como o do STJ. Ataque hacker já é uma outra coisa, tá? Ataque hacker envolve a não proteção correta. Então, por exemplo, a área de criptomoedas, ela é uma área que nasceu dentro de segurança computacional. O meu doutorado é em segurança computacional. Então, se você possui um smartphone, se você possui um computador, você possui um antivírus pago? Aqui nós temos 54 pessoas no chat. Coloca aqui para mim uma resposta, sim ou não. Se vocês têm antivírus pago no computador e no smartphone. Nos dois. Olha lá. Se tiver em um, não vale. Nos dois, sim ou não? Olha lá. Não, não. Então, olha só. Se você não tem o antivírus no seu... Olha lá. Olha o Jefferson aqui. Achamos o Jefferson, até agora. Quem dirá nos dois, a Thaís, né? Olha lá. Então, o que acontece? Se você não deixa o seu Windows atualizado, se você não deixa o seu Windows com antivírus pago, não tem jeito. É como se você estivesse deixando a porta da sua casa aberta e indo trabalhar. Se você faz isso com o seu smartphone, é a mesma coisa. Pessoal, mais alguma pergunta? Pirata também. É complicado, né, Rodolfo? E deixa a gente assustado, viu? Isso é perigoso. É perigoso. Olha, nós podemos até marcar uma outra oportunidade para falar só sobre segurança, né? Legal. Poderia ensinar muitas coisas para vocês. O básico, sabe? Sabe aquele básico de sobrevivência? Para só você conseguir sobreviver. Já seria muito bacana mesmo. Alguma pergunta, Rodrigo? Acho que o Rodrigo foi jantar. Cadê o Rodrigo? Não, tô aqui ainda. Nenhuma. A Márcia fez mais uma pergunta ali, no chat. O antivírus é de alguém? Como assim, Márcia? Tem dono? Sim. O antivírus, você precisa escolher uma empresa e comprar dela. Eu não faço propaganda de ninguém, mas eu vou te dizer o que eu uso, tá? O que eu uso no celular, em todos os computadores, é o Bitdefender. Opa, está errado aqui. Não, tá certo. Bitdefender. Deixa eu achar o site dele aqui. Eu comprei uma licença dele para a família. Tem cinco como fala? 5 licenças, né? Então, aqui é o site dele. Então, eu comprei aí a solução que chama Casa, pago um valor por ano. Então, eu tenho no notebook, no computador e no smartphone. Tudo mesmo. É bom pra gente, essas palestras assim, é bom pra gente ficar informado, né? A gente Márcia, acha que tá seguro. Márcia, ele é confiável sim, tá? Ele não rouba os seus dados, não. Se vocês colocarem só o Bitdefender,
já é um avanço enorme. Você já está trancando a casa e colocando uma tetra na porta, já é um avanço enorme. Cleide, fico feliz, Rodrigo, fico feliz. Nós Eu conseguimos... posso fazer uma última pergunta? Pode sim, Roselei. Eu queria saber, e esses antivírus que a gente, ou outros programas, mas no caso o antivírus, esses que a gente baixa lá no Baixa Aqui, totalmente gratuito, tem uns que são para teste, outros nem tantos. Não são bons? Não funcionam? Não são seguros? São bons, mas como que eles vão ganhar dinheiro, Rosilei? Então, então não está protegendo. Ai, que enganação, que ódio. Eles vão te proteger, vão te proteger. Mas concorda, se eles fizessem tudo, você não compraria? Ah, sim, né? Então, não compraria, é verdade. Tem razão. Ai, eles funcionam bem. Eles funcionam bem. Mas quando você precisa de algo um pouco mais poderoso, gratuito você não encontra. A internet era formada por duas partes. Ó. A primeira parte é o que vocês navegam. O que 90% da população mundial navega. Que a gente chama de internet. Sim. 10% da internet é isso aqui. Os 90% da internet chama Deep Web. Ou a parte negra, profunda da internet. Essa ninguém conhece. Ou, se conhece, é uma pessoa que entende um pouco mais da computação. É nessa parte negra ali da história que estão as coisas ruins. Então, se você não tem um antivírus que vai rastrear a sua internet enquanto você navega nos sites, é perigoso. Então, pagar conta pela internet, digitar senha, comprar no Mercado Livre, mesmo usando o tal do PagSeguro, isso nem pensar, então, né? Sem o antivírus pago, Rosilei, você vai fazer meus cabelos cair. Ó, vai cair aqui. Não que eu faça isso, mas eu conheço bastante gente que faz. Não. Se você quiser, olha só, se você quiser pagar conta pelo seu computador, duas coisas tem que fazer. Primeiro, comprar a licença do Windows, colocar um Windows que não seja pirata. Tá vendo, Rodrigo? Custa R$50. Você pega aí R$50 na internet promoção. Segundo, é pagar um antivírus. Se você não tiver essas duas coisas, nunca pague conta nem pelo seu celular e nem pelo seu computador. Vai lá no caixa automático. Tá bom, então. Bom, usa Linux tem um pouquinho mais de proteção, tá, Alberto? Um pouco mais, tá? Mas mesmo assim não é 100%. Ô, Rodolfo, acho que nós vamos precisar agendar uma palestra, hein? Só sobre segurança. É verdade. E esse povo tá rindo de mim, mas eles fazem isso também, viu? É. Você só teve a coragem de falar, Rosilei. Cuidado, hein, Michael? Michael lá na Deep Web. Cuidado, hein? Com a segurança, tranquilo. Cleide, eu fico à disposição sua, né? De vocês, para qualquer assunto, qualquer data, né? Nós podemos marcar, não tem problema nenhum. Sendo um assunto da minha área, não há problema para mim. Ótimo, não, que bom. Aqui novamente todos vocês, né? Todos que estão aqui na palestra, para irem até a minha rede social, meu Instagram, gravarem o meu site no seu computador. Quando eu sempre, todo o meu material de aula, eu sempre distribuo gratuitamente, tá? Sempre está lá disponível. E no Insta, sempre que tem conteúdo novo, alguma informação nova, eu vou divulgando sempre por lá. Tá certo. Rodolfo, eu agradeço, tá? Agradeço pelo seu tempo. Eu não sei, né? Já faz um tempinho, né? Quase 1h40 que nós estamos conversando.
como eu disse no início, né, muito interessante, muito esclarecedor, principalmente, né, eu posso falar por mim, que eu tenho bastante dúvidas nessa área, então, assim, foi muito legal. Já fica o convite para a próxima palestra sobre segurança, né, vamos tentar organizar uma agenda, montar uma agenda, se não der esse ano ainda, mas para o ano que vem, com certeza, tá? Então, assim que a gente conseguir, né, montar uma agenda, a gente te avisa. Então, eu te agradeço, tá? Pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade em compartilhar conosco. Agradeço aos professores que participaram, aos professores do Castaldi, do Souza Naves, aos alunos do Castaldi e do Souza Naves também, tá, gente? Muito obrigado pela participação. Boa noite a todos, eu agradeço. Cleide, muito obrigado, um grande abraço a todos, boa noite, e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Boa noite, gente. Boa Boa noite, aula para pessoal. quem estiver Até mais. vendo. Até mais. Muito obrigada pela participação.